had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, meus queridos, olá. Como prometido, já vou até chamar a Agatha mais, porque a nossa promessa foi cumprida. Como prometido na semana passada, dissemos que voltaríamos essa semana, porque nossa periodicidade, ela às vezes falha. Mas não prometemos o dia, e estamos gravando no infinito mês de janeiro ainda, dia 30, às 21h47. Agatha Máximo, faz uma semana. Olha aí, cumprimos dessa vez. Tudo bem com você? Tudo bem, Drica, tudo certo. Estamos aqui na campanha anti-Emília Pérez, né? Já falaremos disso. Mas a gente some e aí a gente volta trazendo vários bônus, né? Pedindo desculpas de forma muito justa para os nossos ouvintes, né? Porque a gente tem um grande convidado hoje. E o convidado da semana que vem, que será Danilo Silvestre, mandou um beijo para o nosso convidado de hoje. Começamos bem o ano. Que horas chega esse convidado, gente? Quero dizer que o nosso convidado de hoje, que já se manifestou aí, é do meu time, né? É anti-Emília Pérez, mas daqui a pouco a gente explica essa fofoca que estávamos fazendo antes de começar a gravação. Mas eu lembro que na última vez que nós o convidamos, que foi para o episódio de palpites, ele deu um fecho na gente já, dizendo que a gente só chamava ele para participações pequenas, de mandar áudios pequenos, de 1 minuto, pois agora a gente trouxe um homem para gravar 10 horas da noite de uma quinta-feira, um homem, um pai de família, abriu a sua agenda disputadíssima para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo novamente. A casa é sua, né, Lucas Nepopop? Apesar do drama que você faz, você sabe que a casa é sua, seja bem-vindo. Olá, Drica, olá, Agatha, olá, amigos e amigas do NBA das Minas. Muito feliz de estar aqui. Começaram a me elogiar, e eu sei que é uma atitude que acontece apenas no ar, né? Fora do ar, a conversa é bem diferente. Então até fiquei pensando que vinha outra pessoa, né? Um outro convidado. Mas estou muito feliz de estar aqui, defender as cores do meu Boston Celtics. Era 1 minuto antigamente, né? Nessa última reclamação, foi porque vocês me deram 30 segundos. Fala 30 segundos quem vai ser o campeão do leste. Sempre foi 30, né? Porque você nunca respeitou. Exatamente. Você não respeita as regras aí. Começou com 2 minutos, né? Começou com 2 minutos, agora eu tava em 30 segundos. E aí, na loucura, eu falei alguma coisa, nem lembro o que eu falei, mas provavelmente vocês vão editar com a inteligência artificial do DeepSeek pra dizer que eu falei que o Philadelphia 76ers ia ser o campeão do leste. Mas já digo que isso aí é deepfake do DeepSeek e das grandes corporações, das Big Techs. Ainda bem que o episódio de palpites já está no ar, né? Então as pessoas já podem se deliciar e reproduzir em qualquer roda de amigos em que elas estiverem essa falácia, né? Essa, sei lá, completamente insanidade que nosso amigo Lucas Nepopop falou no episódio de palpites. Mas o rei do drama aqui, como vocês já podem perceber, né? Está aqui porque é um assunto que é o assunto da próxima semana, né? A gente está gravando exatamente uma semana antes da trade deadline, dia 6 de fevereiro. E ele está aqui por todo o seu conhecimento, por todo o seu carisma e reclamação, mas também porque o time dele, que não é o Boston Celtics, já lhes adianto, pode ser muito impactado por essa trade deadline. E aí eu já vou começar, Agatha e Lucas Nepopop, o Lucas Holanda, fazendo a grande pergunta, que eu acho que é o grande ponto de interrogação para todo mundo: o que acontecerá com Jimmy Butler na próxima semana? E Jimmy Butler quer desembarcar aonde, Nepopop? Aonde? O time que não vai a lugar nenhum, né? Não, infelizmente não é no meu Boston Celtics, né? Aparentemente ele quer ir pro Phoenix Suns, um time daqueles trouxas que pagam todo mundo, né? Inclusive o Bradley Beal. Em certo momento dessa temporada de trocas, eu tava imaginando que de fato ia rolar isso do Jimmy Butler no Phoenix Suns. A gente vê muito isso do jogador controlando a situação. Nesse caso,
Não tô com tanta esperança mais não, viu? Acho que o Jimmy Butler vai ser trocado, precisa ser trocado, mas tá meio dramático o tanto de gente que não quer o Bradley Beal, né? E o Phoenix Suns só tem essa moeda de troca, que é uma moeda negativa, né? Então, não sei pra onde é que vai. O Suns se mexeu já, trocou uma escolha de draft de 2031 por 3 escolhas de draft, né? Mas antecipadas, digamos assim. Fez essa troca com o Utah Jazz e falou, pensei, agora vai, né? Agora vai rolar alguma coisa. Mas, por enquanto, marasmo generalizado, né? Tô até chateado, imaginava que ia ter uma semana, sei lá, 2 semanas aí de trocas esporádicas, né? Pra gente ir abastecendo o feed do Café Belgrado, mas vai todo mundo deixar pra última hora, pra última semana. Influência de muitos brasileiros, né? Muitos brasileiros na NBA agora em situação de comando e provavelmente descobriram aí como é bom deixar tudo pra última hora. Lá no dia 6, no dia 6 de fevereiro, 6 de fevereiro, às 3 horas da tarde, no horário norte-americano, às 2h59, saberemos para onde vai Jimmy Butler. Mas assim, Jimmy Butler tá fazendo. Não é nenhuma novidade, né? Que ele força trocas, enfim, quando ele tá de saco cheio de algum lugar, ele cria situações para ser trocado. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre como é uma situação diferente, porque ele está lidando com Pat Riley, que não é um cara bobo, né? O Jimmy Butler já foi suspenso 3 vezes no Miami Heat desde que expôs o seu descontentamento, né, em não jogar, em não querer mais jogar pelo Miami Heat. Inclusive, além do Miami Heat, reza a lenda que outro time para o qual ele não quer ser enviado é o Memphis Grizzlies, né? E aí, Agatha, eu te pergunto, finalmente, Jimmy Butler tem um cara que bate de frente com ele, que pode mandar ele pra puta que pariu, menos pro lugar onde ele quer ir, porque assim, conhecemos a fama de negócio de Pat Riley, né, e ele não gosta também de ser desafiado, como o Jimmy Butler tem feito nos últimos, nem semanas, falando de meses já, desde o início da temporada, mostrando claramente quando tá em quadra um descontentamento, uma falta de vontade de jogar pelo Miami Heat e explicitando isso, inclusive, em entrevista. O que você acha e como você acha que esse comportamento recorrente de Jimmy Butler, que agora está reproduzindo isso em Miami, pode impactar no destino dele, tendo em vista que quem dá as cartas nesse caso é o Pat Riley? Olha, Andrica, pensando em retrospecto, né? Se a gente olhar os últimos 2 jogadores que fizeram um pouco parecido, pega o Harden e o Ben Simmons. Os 2 jogadores desistiram de jogar e desistiram da sua franquia e desistiram do que o resto da temporada poderia também oferecer para eles no final. E eu acho que a decisão desses 2 jogadores foi a pior possível em termos de comportamento. E é a mesma coisa pro Jimmy Butler. Eu acho que todos os times da NBA hoje poderiam se beneficiar de Jimmy Butler. Jimmy Butler nos playoffs é um dos melhores jogadores que a gente já viu. Mas o problema é o temperamento. Esse comportamento de não gostar do que tá acontecendo, desistir de um projeto e então jogar tudo pro ar, né? Não é, eu quero sair, mas eu termino o que eu me propus a fazer. E isso preocupa bastante as franquias hoje em dia. E acho que também por causa do retrospecto desses outros 2 jogadores. O Harden, beleza, tá no Clippers, conseguiu ir pra playoffs e tudo mais. Mas o Harden queria ser campeão. O sonho do cara é ser campeão e a gente sabe disso, não conseguiu ainda. Ben Simmons eu não vou nem me estender. Mas não é um retrospecto bom. Você virar a cara pra uma franquia, pra um clube, especialmente quando a gente olha o tanto que o Jimmy Butler já fez pra esse Heat, eu imagino que a briga e que a situação tenha sido muito feia. A gente sabe também que o Butler perdeu o pai dele e talvez esse ambiente lembre demais de uma coisa que faz ele ficar muito mal, mas as coisas não foram tratadas do jeito que elas deveriam. Dito isso, sobram times que não se importam tanto com isso e que já tem outros jogadores no elenco que atuam da mesma maneira, por assim dizer, que estão tentando, mas aí tem esse ponto. Ele quer sair, mas ele não quer sair para qualquer lugar. E o Miami também não vai deixar ele sair por qualquer coisa. Tem todos esses fatores. É uma briga, é um cabo de guerra e alguém vai sair perdendo. Ou o Butler vai
vai ir para um time que ele não gostaria de ir, ou o Pat vai receber algo que ele não gostaria de receber em troca. A ver, né? Quem perde essa queda de braço. E, Nepo, pensando, né, por esse lado, acho que a Agatha trouxe um ponto muito importante do retrospecto do que tem acontecido com jogadores que têm forçado trocas, né, sem concluir o trabalho, e não digo nem de concluir o trabalho conquistando o título, porque a gente sabe que grandes jogadores terminam suas carreiras sem conquistar título. Sabemos No que meu a certo, NBA não. No meu certo, sempre a gente ganha. Pois é, né? Coitado, não quero falar disso, não quero citar nomes aqui porque a Agatha vai ficar magoada comigo. Mas, levando em consideração isso e o cenário que temos hoje, disso que a Agatha falou, que Jimmy Butler não vai sair por qualquer coisa, Pat Riley não é um cara que perde nas negociações. Como você falou, o Suns já se movimentou, né? Conquistou aí algumas escolhas de draft com o Utah Jazz, até talvez pensando em repassar essas picks para o Miami. Afinal, quando a gente começou a ouvir a novela Jimmy Butler, era um preço, e parece que isso vai desvalorizando a cada dia que passa, até porque as franquias também entendem isso que a Agatha falou, né? Esse histórico do Jimmy Butler, embora em playoffs ele seja um absurdo. Estava dando uma lida sobre preocupações de algumas estrelas de algumas franquias com o encaixe, inclusive, do Jimmy Butler, né? O caso do Warriors, por exemplo. Além do Suns, que parece ser o favorito, né? Numa situação de envolver, despachar o contrato horroroso do Bradley Beal, talvez para o Bucks, a gente vai falar disso depois. À exceção do Phoenix Suns, quais franquias hoje você acha que estariam dispostas a envolver jogadores que interessariam o Miami Heat para receber o Jimmy Butler? A Agatha estava falando muito bem, né, do cenário, estava desenhando o cenário pra gente, e essa pode ser uma rara negociação com 3 envolvidos que os 3 perdem, né? Porque o Miami dificilmente vai conseguir uma troca que represente o que o Jimmy Butler representou dentro de quadra, né? Quem sabe, assim, em alguma escolha de draft futura venha algum jogador que de fato seja um grande achado do Miami Heat e possa ajudar ainda mais do que o Jimmy Butler, né? Não é um cenário muito natural para o que vai acontecer, né? Então dificilmente o Miami vai conseguir, embora eu imagine que o Miami só vai trocar quando tiver alguma coisa que o agrade minimamente, mas o Miami não vai conseguir aquele Jimmy Butler ideal, né? Aquele Jimmy Butler que levou o Miami para 2 finais, que chegou muito próximo de levar para uma terceira ainda, né? Então é uma chance boa do Miami sair perdendo nessa negociação. Existe uma chance do time que contratar o Jimmy Butler, que trocar pelo Jimmy Butler, ainda saia perdendo porque ou ele não ficou, né? Existe o cenário que o Jimmy Butler opta para fora do contrato dele já na próxima temporada, e esse time que trocou pelo Jimmy Butler fica com nada, no caso, né? Ou também tem o cenário do time que trocar pelo Jimmy Butler se sentir obrigado a, troquei pelo Jimmy Butler, gastei assets aqui, tenho que dar um contrato pro Jimmy Butler. E o contrato que o Jimmy Butler vai querer não vai ser baixo, né? Vai ser um contrato parrudo, né? Rechonchudo, um contrato valoroso. A gente viu que rapidamente o contrato do Paul George envelheceu mal agora, né? Nessa última off-season. Então também tem esse lado para temer, né? De quem adquiriu o Jimmy Butler. E o lado do Jimmy Butler, que é a terceira parte envolvida, também tem uma chance boa de ou não ir para o lugar onde ele quer jogar, ou para onde ele for, o time não chegar no acordo, eu não vou te dar o máximo de anos e de salário, né? Acho que é por isso que ele está tão focado no Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns, né, tem assumido uma postura de ou tudo ou nada, não importando o quão nada as coisas estejam parecendo, né? Tipo, eles estão vendo que tá muito mais pro nada do que pro tudo, mas mesmo assim continua com a ideia do tudo ou nada, né? Então não me surpreendo se o Suns conseguir trocar pelo Jimmy Butler, que venha uma proposta com o máximo de dinheiro e o máximo de tempo possível, né? Então existe um caminho para que as 3 partes não saiam plenamente satisfeitas, né? Se a troca não for, né, de acordo com o desejo do Jimmy Butler, por exemplo, né? Tem uma chance boa de 2 aí logo de cara se darem mal. Aí você me pergunta quais times têm essa possibilidade de adquirir o Jimmy Butler. A equipe que era mais óbvia, né,
Assim, qual a equipe tem mais a ganhar com o Jimmy Butler, né? E que talvez faça mais sentido de todas seria o Houston, né? Mas o Houston já tinha deixado bem claro que não está querendo trocar a sua juventude, né? Trocar a chance de ver o que eles têm na mão pelo Jimmy Butler. Agora é recente, anteontem, né? Saiu aquele furor, né, do De'Aaron Fox, né? O Kings começar a escutar propostas com atenção pelo De'Aaron Fox. Talvez ali seja um jogador que o Houston mude de postura, né? Pela timeline do Houston, o De'Aaron Fox encaixa muito mais, né, na idade do que o Jimmy Butler. Então pode ser que lá o Rockets se interesse. Mais um complicador, né? Porque era um time que poderia pagar tanto dinheiro como os assets, né, para uma troca do Jimmy Butler acontecer, mas já parecia que não queria mesmo, né? O Nuggets começou até a jogar bem, né? Em janeiro, o Nuggets começou a jogar muito bem. Recentemente, 3 derrotas seguidas, 4 derrotas nos últimos 10 jogos. Pode ser que eles revisitem, né, essa paquera pelo Jimmy Butler. Então acho que sim, é um time que poderia colocar o Michael Porter Jr., né? Talvez seja alguém que o Pat Riley tenha interesse. E o Michael Porter Jr. jogou muito contra o Miami, né? Naquela final. E aí o Nuggets tem 2 escolhas, eu acho, desprotegidas que eles poderiam colocar. Então é um time que talvez tenha interesse no Jimmy Butler. Mesmo assim, não é muito óbvio, né? Não é muito natural, né? Você não imagina que o espaçamento de Russell Westbrook, Jimmy Butler e Aaron Gordon seja algo que vá, sei lá, atrair a vontade do Denver Nuggets, né? Então também eu vejo com muita reticências, né? O Clippers não me parece ser um time que vá por esse caminho. O Lakers, acho que embora LeBron e Anthony Davis topassem, não me parece que o Lakers vai abrir mão das suas escolhas, né, do futuro para fazer essa negociação, muito menos de Austin Reeves. E aí eu também já não sei se tem qualquer outra coisa que o Miami tem interesse. Então é uma troca muito difícil, viu, Agatha? Eu não sei qual é o time que vai querê-lo. Apareceu esse boato do Sacramento Kings. Quem sabe, né, o Sacramento Kings fazendo uma troca com 3, 4 times consiga Jimmy Butler. Ele disse que não quer, né? E o que o Sacramento ofereceria? Então, o Sacramento tem o De'Aaron Fox, né, que poderia ir para um outro time, e aí uma parte do pacote que pegasse pelo De'Aaron Fox poderia ir para o Miami, pelo Jimmy Butler, né, que é, assim, o preço do De'Aaron Fox para o Jimmy Butler não faz sentido trocar direto, né. Daí acho que o Miami não tem outras coisas que agradariam também o Sacramento, então teria que ser uma troca um pouco mais complexa. Todos os times que poderiam oferecer coisas, a gente olha, mas não é melhor ir no Fox, né? O San Antonio Spurs, por exemplo, não é melhor ir no Fox, né? O Golden State, não é melhor tentar o Fox, porque, como você falou, tem muitas questões do Jimmy Butler, mas acho que as principais são a idade e o salário que ele vai receber na próxima temporada. Ou nas próximas, né? Acho que encaixa no Boston Celtics, hein, Drica? Não encaixa. Não? Lá, a gente, Jaylen Brown? lá no... Não, obrigado. A gente não vai estar mexendo no elenco, tá? Vamos continuar com quem tá lá. Jimmy Butler, então, é um grande ponto de interrogação, né? Porque é o que vocês acabaram de falar, existe um histórico, existe um contrato que é pesado, muito pesado, e toda a briga partiu ou iniciou, ou ele fez iniciar por um contrato melhor do que ele tem hoje. Então, tem essa questão. E tem as moedas de troca e como isso poderia encaixar envolvendo mais do que um time. Passada a novela de Jimmy Butler, que a gente só vai saber, e eu realmente acho que a gente só vai saber no último dia, Bradley Beal. Nepopop. Bradley Beal tem a cláusula, né, de não troca. E existem muitos rumores, né? A NBA nessa época, há uma semana de trade deadline, muita coisa se diz por insiders, muita coisa se desmente, muita coisa se desmente só por força do hábito, mas que sabe-se que é verdade. E um dos boatos é de que Bradley Beal estaria disposto, né, a abdicar dessa cláusula por uma troca para o Milwaukee Bucks. E aí eu gostaria que você discorresse a respeito do sentimento de quem sabe se livrar desse contrato horroroso. Ai. O contrato do Bradley Beal, ele é tão horroroso quanto o dia que ele chegou, né? Não é um contrato que se tornou mais horroroso ao longo do tempo, né?
Como o Suns, né, foi capaz de absorver isso? É o grande questionamento. Então, é um dono que acredita muito no tudo ou nada, mesmo que o nada esteja lá, né, pulando, se mostrando, né, se oferecendo para ele. Ele ainda vai muito convicto no tudo ou nada. O Bradley Beal foi uma aquisição barata para o Phoenix Suns, pelo menos para a época, né? 5 escolhas de segundo round, se eu não me engano. Então, de assets, o Phoenix Suns não precisou abrir mão de muita coisa, né? Foi abrir mão do Chris Paul, que já ia sair mesmo, e aí essa seconds e boom, né? A troca estava feita. Então, não foi assim, o Suns não perdeu tanta coisa para ter o direito de ter o Bradley Beal, mas acaba perdendo esse espaço contratual, né? Fica ligado ao Bradley Beal, que tem a no trade clause mais bizarra da NBA, porque é um contrato ruim num jogador que não chega perto de fazer valer o contrato, né? E que poucos times olham para ele com avidez de ter no time. Porque às vezes tem um jogador com contrato ruim, mas você olha e fala, pô, mas o cara ajuda, né? O cara ajuda tanto. E o Bradley Beal não tá se encaixando nesse cenário de ele ajuda tanto, né? Então é um contrato ruim para um jogador que não tem tantos encaixes assim na NBA, né? Dentro de quadra mesmo. E tem essa cláusula de troca, né? De não troca no caso, que ela é tipo perpétua, né? Ela não acaba depois que você troca. Por exemplo, ele teve que abrir mão dessa cláusula com o Wizards para poder ser trocado para o Suns, mas em vez da cláusula sumir, não, ela volta, né? Ela uma baratinha que a pessoa mata e quando você procura no chão ali depois, a baratinha já não tá mais lá, né? É o grande mistério da baratinha. Então o Bradley Beal ele tem isso, né? Para onde ele for trocado, o time que adquiri-lo sabe que ele pode não querer ser trocado de novo, né? Então eu acho muito difícil que o Suns consiga algo de valor por ele em algum momento desse período, né? Eu acreditei que, porque chegou a ter rumor assim, de insider que não costuma errar muito, né? Então já estava se falando em troca envolvendo o Milwaukee Bucks, envolvendo o Miami Heat, envolvendo um quarto time, né? Muito se supõe que seja o Bulls. Então, em algum momento assim pareceu que será que vai, né? No momento não está parecendo tanto assim. O Suns tem outras peças também, né? Outros salários que podem ser trocados. O Grayson Allen é um salário, né? Ele tem receber 17, alguma coisa nesse sentido. Tem o Nurkic também, né, que é um salário relevante para troca, então o Suns pode se mexer de outras maneiras, né, com outros jogadores. Então aquelas escolhas que o Suns pegou não necessariamente indicam a troca do Bradley Beal. Então é um contrato muito difícil de ser trocado, muito difícil de ser trocado. Então só se fosse assim para um time que sei lá, não tivesse nenhum compromisso com a realidade dos fatos, né? Por isso que eu acho que o Chicago Bulls é um lugar excelente para o Bradley Beal. Inclusive, o agente do Bradley Beal estava falando sobre a no trade clause, né? Mencionou que apesar deles terem essa cláusula, uma cláusula que foi muito difícil de conseguir, e blá blá blá, que Bradley Beal mereceu ter essa cláusula no seu contrato, isso não significa que eles nunca aceitariam uma troca. Não dando um sinal de que os caras vão aceitar o que tiver e dando um sinal também pro próximo time, né? De que apesar da cláusula existir, eles sabem que Bradley Beal não é mais um jogador de basquete. Palavras duras, né? Um basquetinho ali. Palavras duras. Desculpa. Atingiu agora, sentiu. Acho que ele encaixa no OKC, hein? Jogador veterano. Brinca não. E saláriozinho tranquilo, viu? Tranquilo de absorver, né? Não que o Oklahoma não precise de um jogador, mas novamente, um jogador de basquete, né? Que esteja disponível, né? Que possa jogar basquete. Jogue. Nos playoffs, exatamente. Aliás, o que o OKC vai fazer, Agatha? Porque ano passado vocês saíram da trade deadline com o Gordon Hayward, né? E aí o Dallas foi lá e pegou 2 caras que eliminaram vocês, né? Esse ano tem uma obrigação de fazer alguma coisa? Então, hoje eu já acordei xingando, né? Quem se dá o trabalho de me seguir
Sabe, igual que eu falei disso hoje de manhã, e eu venho falando, porque todo jogo do Oklahoma eu fico com o mesmo sentimento de que a gente tem uma excelente defesa que mascara um ataque absolutamente mediano e dependente de uma estrela. Isso me preocupa, e já me preocupava na temporada passada, mas a temporada passada era aquele, meu Deus do céu, chegamos muito maiores do que a gente imaginava, e aí sofremos na pós-temporada, mas era um ok porque existia espaço, era uma temporada feita para isso. Essa temporada não. Se o Oklahoma veio da forma que veio, em primeiro lugar, evoluindo seus jogadores, tratando o Shai como a estrela que ele é, indo para a final da NBA Cup e chegando querendo vencer a NBA, como dizem os jogadores o tempo inteiro, é preciso fazer alguma coisa. Eu tô falando há meses aí que a gente precisa de um shooter confiante, um jogador que consiga ajudar o Shai em um volume consistente, ou pelo menos mais consistente do que o J-Dub, né? O J-Dub tem noites muito diferentes uma das outras. Ontem ele até jogou bem, mas o time inteiro jogou mal. E o Chet não voltou, assim. Eu achava que ele voltaria em meados de janeiro, final de janeiro, mas a gente não tá vendo nem conversas muito avançadas da volta dele por enquanto. E me preocupa porque é um time muito bom, mas é um time que não jogou completo ainda. E um time que é jovem, sem experiência de playoffs. A gente já viu que nas situações de pressão, em que o outro time, especialmente, tem mais experiência, a gente costuma dar uma engasgada, né? A gente conseguiu passar do Pelicans na última temporada, um time com uma idade muito parecida, o sentimento muito parecido, mas na hora que a gente bateu um time mais maduro, a surra veio expondo muitos dos nossos problemas. Alguns que a gente consertou com a chegada do Caruso e do Hartenstein, também não dá pra falar que esse time não fez nada de uma temporada para outra, mas já deu tempo de identificar o que ainda está faltando. Um time que tem 16 picks 16, né, de primeira rodada, 17 de segunda, não pode se dar o luxo de sentar em duas, por exemplo. Tá pedindo 2 picks. Ninguém pode pagar. A gente pode pagar e talvez o valor que a gente receba em troca seja o campeonato. Eu acho que vale o campeonato por uma pick de primeira rodada a mais, especialmente quando você tem 15. Porra, até se tivesse uma, na verdade, né? Mas é isso que eu sinto, que é um time que fica um pouco apático no meio da temporada. Tenta se programar quando a temporada acaba, mas eu acho que falta um pouco dessa proatividade durante esse período. Talvez se o chat voltar e tiver todo mundo completo, tudo se encaixe e a gente entenda o porquê tá acontecendo. Mas a gente não pode se dar ao luxo em nenhum jogo essa temporada de ter todo mundo saudável. Então a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Quero ler o tweet da Agatha, porque foram palavras duras, hein? Ela disse: não se mexer até a deadline é assinar a sentença de que esse time não será campeão nessa temporada. E aí ela piora. E digo mais, se continuar nessa, vai começar a perder jogadores. E peso no clima. Tem uma oportunidade aí, jogador de 23 pontos por jogo em playoff, Bradley Beal tá disponível para trocas. E assim, eu não tenho esse imediatismo que a galera tem de trocar os nossos jogadores. Tem muita gente que acha, sei lá, eu vi um pessoal falando do Isaiah Joe, que pra mim é um jogadoraço e sai do banco e sempre contribui o que ele precisa contribuir. Só que eu acho que ainda falta uma peça. A galera fica um pouco nessa de desfaz de não sei quem, desfaz de não sei o que lá. Tem muito jogador em contrato aí pequeno e a gente ninguém precisa desfazer. O Oklahoma pode se dar ao luxo. Mas a gente também tem uma questão salarial, né? Existe... a gente tá 8 milhões pra ficar na mid-level, né? O contrato, eu não sei. O Nepo deve saber mais que eu números. Luxury tax, né? Isso. E então existe essa preocupação. Ano que vem tem que renovar contratos. Muitos contratos foram renovados agora e adquiridos. Tem esse problema financeiro, mas também tem jogador para trocar, vamos ser sinceros. Então, eu espero que algo aconteça. E se não acontecer, para mim não é o fim do mundo, porque eu acho que esse time tem uma vida útil aí longa. Espero que a volta do chat faça a gente calar nossas boquinhas e que a nossa amizade seja posta à prova, Drica, em junho.
Eu não sei se o mundo vai conseguir. Eu não sei se o Nepopop vai conseguir suportar uma final e uma temporada de NBA House com Celtics e OKC na final. Mas, Nepo, eu te pergunto, né? Tirando o Bradley Beal, tá? Não vamos querer jogar essa bomba pro OKC, que também não tem nem dinheiro pra pagar esse contrato absurdo aí. Indo nessa linha em que a Agatha disse, e a gente até gravou na semana passada, né, Agatha, e falamos sobre isso, né? Sobre o teto de vidro do OKC e do Cavs nos playoffs, e eu acho que, além da experiência de casca em playoffs, a falta de ter um shooter e de jogar tudo nas costas do SGA pode ser aí o que vem ou virá a minar uma tentativa de título do OKC. Mas pensando nisso, em mais um shooter confiável para esse time de Oklahoma, com os jogadores que a gente percebe que podem ser colocados para troca. Confiável, né? Confiáveis, foca nessa palavra, Nepopop. Quem você acha que poderia ser enviado para Oklahoma, tendo o Oklahoma tantas picks para trocar e que poderia dar esse suporte para a SGA? É difícil, né? Porque o Oklahoma, para mim, e a Agatha falou sobre isso, né? O grande diferencial do time é a defesa, né? Especificamente a defesa de perímetro. É uma parada absurda que defende esses caras do OKC, né? Então, para que posição vai jogar esse meu chutador, né? Porque eu não quero tirar o Dort, não quero tirar minutos do Dort, né? Não quero tirar minutos do J-Dub, não quero... o Shea não tem como tirar minutos, né? E a rotação ali já tá tão legal, sabe? Eu tô com a Agatha nessa, né? Acho que o Isaiah Joe ajuda, acho que o Aaron Wiggins ajuda. O jogador ideal para fechar esse elenco do OKC meio que já tá lá, né? Com o Chet jogando, com o Isaiah Hartenstein jogando, mas eles não estão jogando, né? Esse aqui é o drama. Então precisaria acho que o OKC precisa de tamanho, sabe? Eu acho que o OKC precisa de um pouco de defesa de proteção de aro. Muitas vezes eles jogam com o J-Dub, tendo que defender um pivô adversário, ou um 4, né? Adversário, porque faltam defensores confiáveis que não sejam no perímetro, né? Então o J-Dub acaba ficando um pouquinho sacrificado. Do outro lado da quadra ele pune bem, né? Ele consegue aproveitar bem os espaços que aparecem quando ele é marcado por jogadores maiores. Assim, eu sou muito fã do J-Dub, né? Pra mim é o complemento ideal. Eu sou tão fã do J-Dub quanto do Jaylen Brown, né? Assim, o que eles podem complementar como uma estrela que pode jogar tanto quanto o seu principal jogador do seu time, né? E que tão de boa de não ser, né? Jaylen Brown até foi premiado, né? Com múltiplos MVPs de finais agora. E acho que o J-Dub um dia pode ser também MVP de final pelo tanto que ele joga, né? O nível que ele pode chegar. Então, acho que o OKC tá muito bem com o Shea, com o Chet e com o J-Dub. Agora, o Chet, ele tava com essa previsão de voltar. Já adiaram, né? O período que ele vai ser reavaliado. Agora é metade de fevereiro, uma parada assim. Então, já vai estar, muito próximo do All-Star Break. Então, talvez só depois do All-Star Break. Como a Agatha falou, não jogou junto. Teve algum jogo com o Hartenstein e o Chet ao mesmo tempo? Eu sei que não teve jogo com todos ao mesmo tempo, mas não teve. Não teve. O Hartenstein voltou depois. Que Pois bad, né? E jogou muito também o Hartenstein, né? Então, assim, talvez o Sam Prest fique pensando, puxa, mas eu trocar aqui, eu nem vi o que eles fazem juntos, né? Então, acho que o OKC deveria fazer algumas movimentações menores. Acho que eles vacilaram de não pegar o Nick Richards, que foi pro Phoenix Suns. Eu acho que ele é um jogador bem bom, assim, né? Um jogador bem ágil, que protege o aro, que pega muito rebote, né? Que usa bem o seu corpo. Então, assim, um jogador nesse estilo, sabe? Nesse molde, mais um trabalhador pro Mark Daigneault botar pra trabalhar. Acho que o OKC já tem quem bote a bola dentro da cesta, né? Acho que o OKC tá muito bem e tem a volta do Chet, né? Então, assim, não tendo Chet, quem é que o OKC deveria buscar? O Wembanyama, né? Só que não dá esse aí. Então, vamos esperar o Chet voltar. Até porque se vier alguém muito bom, acaba a graça da NBA, né? O OKC já tá muito forte. Se eu sou o OKC, vou atrás do Duran, viu, Agatha? Sem meme. Iria, mas o que você pediria de volta no Pop-Up? Barato não seria. Não, se fosse o OKC, eu oferecer escolhas de draft, mas o Phoenix Suns não quer, o Phoenix Suns é louco. Mas se tiver algum jogador assim que seja alto e, sei lá, é porque o Brandon Ingram tá machucado a temporada toda, né? Ele seria legal de ter. Se o OKC conseguisse o Trey Murphy, porra, acho que seria espetacular.
Trey Murphy no OKC. Mas eu acho que ele vai ser o franchise player do Pelicans. Agatha. Você quer o Zach LaVine, Agatha? O Zach LaVine tá aí pra troca, hein? Tá aí pra jogo, pelo jeito. Acho que é um pouco do que o Nepo falou. Esse é o problema. O que eu quero já tá no meu time, só não tá jogando, sabe? É muito ruim essa sensação, porque em todos os jogos dessa temporada estava faltando alguém, e o que estava faltando era justamente aquilo que a gente consegue nesse jogador. Então, eu só, sei lá, acho que trade deadline eu vou passar rezando pelo quadro do chat. Seria massa o Cameron Johnson, né? Se conseguisse pegar. Assim, se quiser, pega, né? O Ken Joe foi um cara que eu falei. Existe uma questão salarial, sei lá, não fiz as contas, mas é o jogador que a maioria dos torcedores de Oklahoma quer. E é isso, parece que o Nets tá pedindo 2 picks de primeira rodada, até por isso que eu mencionei 2 picks, né? O Flash abre a geladeira, ele acha 2 picks de primeira rodada. Ridículo ele dar 2 picks de primeira rodada. Já aconteceram coisas absurdamente piores nesses últimos anos em termos de troca. E no formato super valorizado de picks que a gente vive hoje, a peça que falta para um time pode valer 2 picks. Às vezes não é o valor de jogador, às vezes é o valor que ele te traz, né? Enfim, jogos de xadrez aí na NBA. Falando em jogos de xadrez, e o Nepo citou o Zach LaVine, existem alguns rumores de movimentação no Chicago Bulls com jogadores que Ele podem joga ser xadrez? interessantes para algumas franquias. O próprio Zach LaVine e o Vucevic. Um contrato do Vucevic assim, interessante, eu diria. Acho que é 40 e alguma coisa milhões nas próximas 2 ou 3 temporadas. Um pivô experiente e com bom aproveitamento nessa temporada, né? Tanto nos arremessos de quadra como arremessos de 3 pontos. O que vocês acham que vai acontecer com o Bulls, que vive num rebuild eterno e nunca consegue esse rebuild? Pode movimentar esses 2 jogadores? Onde vocês conseguem enxergá-los caso essa troca de fato ocorra? Eu vou só dar um parêntese, o Nepo responde, mas o Vucevic falou que quer ir para um time que esteja no win now. Quer ir para contender. Fez esse pedido ainda, assim, jogou no ar, né? Jogou, deixou sem Roupa direta, de verso, né? É. Eu tenho brincado lá no Café Belgrado que o Vucevic precisa do Adebayo do lado dele, né? Porque o Vucevic é um cara muito bom, acho ele espetacular ofensivamente, mas que tem, assim, se ele quer ir para um contender, talvez o contender deixe de ser o contender se o Vucevic for o pivô titular, sabe? Ele não é um cara muito confiável, né, para ser uma âncora defensiva. Nem sempre ele é um matchup positivo pro Bulls, sabe? Tem jogo que ele destrói o jogo, acaba com o jogo, pode ser o pivô que for do outro lado, mas muitas vezes ele sei lá, sai no negativo o Bulls, mesmo tendo um pivô muito bom, né, na batalha de pivôs, né? Então, se especulou muito ele indo pro Golden State, né, porque até eu lembro de muita gente falando que o Stephen Curry nunca teve um 5 que abrisse a quadra, né, um 5 que espaçasse. Eu não sei o que as pessoas imaginavam que o Durant fazia por lá, né, no Golden State. Muitas vezes ele era o pivô. Mas acho que deu uma esfriada, né? Todas as trocas do Golden State, todos os rumores do Golden State deram uma arrefecida depois que o time ficou, sei lá, para trás da zona de play-in. Então ficou, será que vale a pena trocar? Será que a gente não tá longe demais para fazer uma troca dessas, né? Então deu uma parada, pode ser só a calmaria, né? Antes da tempestade. Assim o ditado? Calmaria antes da tempestade? Não sei. Depois da tempestade. E como é que faz pra ter uma calmaria antes do trade deadline? Tinha que ter um ditado que coubesse, né, pra trade deadline. Fica aí o desafio pro Café Belgrado. Boa. Aliás, ano que vem o preview do Café Belgrado vai ser primeira mal fazer isso aqui, vai ser todo baseado em ditados populares, hein? Olha aí, ó. Spoiler. E aí, o Vucevic, ele tem esse interesse de jogar por um contender. Acho que essa temporada a gente consegue ver um conceito expandido de contender, né? Porque se a gente for botar na ponta do lápis, tem, sei lá, 5 times que podem ser chamados de contenders mesmo, né? Mas aí quando a gente coloca, sei lá, Dallas, Minnesota, Clippers, Suns, Golden State, sei lá, Miami Heat, né?
Indiana Pacers. Dá um conceito estendido no Orlando Magic, né, que agora tá oscilando. Dá um conceito maior, assim, né, dá uma amplitude maior para esse conceito. Eu acho que seria legal o Vucevic voltar pro Orlando Magic. Acho que é um time que tem defesa suficiente para conviver com o Vucevic como pivô, mas acho que ele precisa de ajuda para defender, né? Para ele poder contribuir com o que ele faz de melhor, né? Então brinquei muito com ele lá no Café Belgrado, com o Vucevic precisando jogar ao lado do Adebayo. Não sei se dá para ele pro Bulls entrar, né? Muita gente coloca o Bulls como um time que ajuda a sair a troca do Jimmy Butler para algum lugar, né? Quem sabe o Vucevic acaba por lá. O Zach LaVine tá jogando muito esse ano, né? O Zach LaVine nunca jogou tão bem, né? E é até curioso porque teve essa semana agora que ele jogou muito, ele levou para muitas vitórias, e algumas vitórias assim inesperadas. Foi contra o Denver que eles amassaram o Denver, acho que foi. E o Zach LaVine tava destruindo, tipo, fora o Jokic, ele era o melhor em quadra. Então é um ano em que o Zach LaVine tá especial mesmo, né? Então quem sabe um Milwaukee Bucks, né? Aposta no Zach LaVine, se conseguir fazer isso, né? Transformar o Middleton no LaVine, pô, seria espetacular pro Milwaukee Bucks. Lógico que abrindo mão de algumas outras coisas, né? Tem também o Denver, né? Já coloquei aqui o Denver como uma equipe que pode sentir a necessidade de fazer alguma coisa, né? E trazer alguém mais gabaritado do que o Michael Porter Jr. A gente fez ontem o análise tática ao vivo, né? De Denver contra Knicks. E é muito engraçado que o Mike Malone ele perde a cabeça com o Michael Porter Jr., né? Quando o Michael Porter Jr. faz alguma merda defensiva. E com os outros ele fica muito de boa, né? Então, assim, já tem um destempero. Talvez até seja um jogador fundamental, porque o técnico precisa gritar com alguém, né? E o Michael Porter Jr. pode estar lá pra isso. Mas que ele não gosta do Michael Porter Jr., não tenho nenhuma dúvida. Agatha, onde você conseguiria enxergar Zach LaVine e Vucevic? Nossa, Drica, é difícil, eu nem pensei sobre isso demais. E eu acho que o Zach LaVine é um daqueles jogadores que, se fosse mais assistido, seria tratado mais como estrela. Esse Bulls é triste, né? Quando a gente fala do Bulls, a gente fica até meio chateado com a situação, sabe? É difícil de ver. O Guiri tá jogando relativamente bem. Na verdade, pra ser muito sincero, eu não vi nada do Bulls essa temporada. E é um time que tá completamente perdido. E eu não vejo por causa disso, porque me dá raiva de assistir o Bulls e ver o que os caras fizeram, assim. A forma... tudo bem que o Caruso veio pro Oklahoma, mas a forma como o Caruso foi trocado... Loucura. Loucura esse time não ter conseguido uma pique. E isso é um Prest mais ainda, né? Mas enfim. Estou com Alguns dos nomes que têm surgido, né, com rumores de trocas, e inclusive de algumas franquias interessadas, inclusive o Phoenix Suns. Ai, meu Deus, cãibra. Um deles é o... Ai, o cãibra, gente, uma era dessa. Não, querido. Quero dizer que não vai rolar. Bogdan Bogdanovic. Cabe no seu Phoenix Suns, Lucas Nepopop? O Bogdanovic cabe em qualquer time da NBA, né? Ele é um cara que consegue criar o próprio arremesso, ele é um gatilhaço, né? A gente viu no Mundial, por exemplo, né, ele jogando ao lado do Jokic, ele fazendo as coisas que o Jamal Murray faz sempre nos playoffs, né? E o Jamal Murray tava jogando nada naquele Mundial, né? Então acho que passou pela cabeça do Jokic, será que não seria mais legal, né? A gente ter o Bogdanovic lá fazendo coisas. E é um jogador que supostamente, é barato de adquirir, né? Acho que o Hawks não ia pedir, sei lá, tanta coisa, né, por ele. Então, é um jogador que cabe em qualquer time. Até essas escolhas que o Suns pegou, né? Acho que o Hawks faria, né? Topava uma ou duas daquelas. O Vucevic parece que é uma escolhinha só, né? Uma escolhinha só e o Bulls libera, desde que venha com um contrato expirante, né? E um contratinho bom. Ou um jogador que seja interessante ou um contrato que acabe, né? Um contrato que acabe, às vezes, é tudo que um GM quer. Então, assim, eu acho que é um jogador barato, acho que é um jogador que ajuda qualquer time, e acho que tem times, sei lá, tipo Pistons, né? Que podem ir atrás de jogadores assim, né?
que eles têm os minutos para dar, que às vezes é importante para o jogador, né? Saber que vai jogar, saber que vai poder mostrar coisas diferentes, né? E é um time que, sei lá, precisa de ajuda veterana, né? Que precisa de um jogador como esse. Acho que ele seria um avanço muito grande no ataque do Magic também. O Orlando Magic tem um ataque muito complexo, né? É um dos piores ataques da liga inteira, mesmo com a volta do Franz Wagner e do Banqueiro, né? Que parecia que, pô, agora vai ter que jogar todo mundo, as coisas vão voltar para os trilhos, mas não tá legal o ataque do Magic. Os últimos 10, 15 jogos, a coisa tá bem feia por lá, né? Então acho que ele é um jogador que dá um espaçamento que qualquer time da NBA hoje ficaria muito grato de ter, né? Então acho que vai ser um nome quente nesse mercado agora. Acho que o OKC também poderia fazer um bom uso do Bogdanovic, né? Falei que não queria mexer no perímetro do OKC, mas, pô, às vezes vale a pena, né? Se vocês não tiverem traumatizado com o Mitic, né? Coitado do Mitic. Eles apostaram em 2 servers, né? O Pokusevski e o Mitic. Não deu certo. Demorou muito pro Mitic vir, né? Eu acho que esse é um dos pontos. Todo ano a gente falava, é agora que o Mitic vem e não vinha. É agora que o Mitic vem e não vinha. Então eu acho que passou um pouco do ponto em que ele faria a diferença. E, enfim, não conseguiu. Mas eu fiquei triste com a troca. Óbvio que foi, enfim, pensando em outras questões, mas é um cara que eu gosto de assistir. Muito difícil esse negócio de ficar triste com uma troca sabendo que é o melhor pra franquia. Eu reconheço o sentimento. De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, há quem diga, há fontes na liga que indicam que metade ou mais da metade das franquias da NBA poderiam ter interesse em contar com De'Aaron Fox a partir do dia 6 de fevereiro. Eu li que o Celtics ofereceu de lembrar. Meu Deus! O Celtics não vai mexer nada, né? O máximo não vai. Eu ia falar o máximo que vai fazer é mexer no banco, mas nem no banco vai mexer. Assim permaneceremos e tá ótimo do jeito que tá. Mas tem muita gente aí, né? A gente tá falando de mais de metade. Podemos ter entre esse percentual um OKC, um Suns. Onde vocês acham... A pergunta não é nem se cabe em uma... Demorou 2 minutos pra mandar um zap. Ei, Bradley Beal, interessa? Tá mandando pra lista de transmissão. Bradley Beal interessa para todos os GMs. Mas onde vocês imaginam que o De'Aaron Fox pode impactar mais? Não digo interessar, porque é um jogador que de fato interessa muita gente. Mas olhando para o cenário do que se tem hoje de elencos na NBA e de, obviamente, né, pretensões a partir de fevereiro, de All-Star e em playoffs, onde De'Aaron Fox pode impactar a ponto de mudar o status dessa franquia? Agatha? Pode começar, né, pô? Então, Suas considerações. tô com o assunto quente na cabeça, né? Porque o episódio de hoje do Café Belgrado foi sobre o De'Aaron Fox, né? E eu dormi pensando, assim, antes de dormir, lógico, né? Eu fiquei pensando, quais são os times que faz mais sentido pro Fox, né? Porque eu falei brincando do Celtics, né? A Drica falou do OKC, falou do Suns, mas assim, acho que tem que ter uma confluência de fatores, né? Tem que ter os assets, né? Tem que ter a necessidade e tem que fazer sentido pro De'Aaron Fox, né? Então, o Kings já dá pro De'Aaron Fox, né? Muito protagonismo, dá muita grana e uma oportunidade de mais ou menos competir, né? Não é um time que tá competindo ativamente, né? Tanto que ele... E ainda dá a Califórnia, né? Que às vezes os jogadores querem muito, né? Então, assim, ele já tá num bom lugar, né? Então ele quer sair para uma situação melhor ainda. Os 3 times que ele colocou que supostamente são os times que ele colocou, foi o Vincent Goodwill que mandou essa. Os 3 times que ele colocou como Tier 1, San Antonio Spurs, né? E Tier 2, Houston e Miami, são franquias localizadas onde não tem aquele imposto estadual, né? Então tem um ganho maior, com o mesmo salário tem um ganho um pouco maior ali financeiro. Mas além disso são franquias que estão muito bem posicionadas. O Miami nem tanto, né? No momento tem alguns times no leste com mais chances. Mas Houston e Spurs estão muito bem posicionadas para os anos vindouros, né? E essas duas acho que têm os melhores assets para botar na troca. O Houston, por exemplo, pode colocar o Rich Shepard, enquanto coloca também o Fred VanVleet, né?
Então dá para o Sacramento a oportunidade de continuar competindo com um armador de altíssimo nível, que é o VanVleet, e uma peça para o futuro que, poxa, talvez seja o asset mais valioso desse último draft, embora não seja o melhor rookie da temporada, né? Longe disso, mal tem jogado. Mas é um rookie de muito potencial, né? Além disso, o time tem algumas escolhas, incluindo do Phoenix Suns, né? Então é um time que está muito bem servido de assets. E agora parece que é o Houston mesmo que não quer mexer, né? O Houston tem deixado a entender que quer ver onde é que esse time chega dessa maneira que está construída. Acho que o Doka gosta muito do Fred VanVleet, do exemplo que o VanVleet é, e acho que para a cultura do Houston ele foi muito importante, tem sido muito importante, né? Quando o Doka chegou, era um catadão, né? No Houston, era um time que jogava muito 1 contra 1, jogava uma parada meio feia, assim, um basquete muito anacrônico com o tempo que a gente tá. Não demorou muito para ser um time competitivo, já na temporada passada teve ótimos momentos, e o VanVleet acho que faz muito parte disso, né? A gente viu recentemente um caso de um time que trocou, né? Esse tipo de estabilidade que tinha acabado de conhecer, Phoenix Suns, né? Tinha acabado de botar um armador, que era o Ricky Rubio. O time começou a pegar fogo no final da temporada, mas viu a oportunidade de colocar o Chris Paul ali ao invés do Rubio e topou e rendeu muito, né? Rendeu a final de NBA, na sequência rendeu a melhor campanha da NBA. Então, às vezes, um passinho arriscado assim pode ser importante. O San Antonio tem o Wembanyama, eu acho que autoexplicativo, e tem bons assets também, né? Tem o Devin Vassell, tem o Keldon Johnson, tem o Stephen Castle, que se eu sou o Kings eu exijo o Castle, né, para colocá-lo, para trocar o Fox pro Spurs. Então, e tem escolhas também, né? Tem escolhas de protegida do Hawks, por exemplo. O Hawks acabou de anunciar que o Jalen Johnson não joga mais nessa temporada, né? Então, essa escolha promete ser melhor do que vinha aparentando. Então, também é um time cheio de assets. O Heat não tem tanta coisa para colocar, mas o Orlando, que também está na Flórida, né, e também não tem aquele imposto, eu acho que ele tem a necessidade, acho que maior até do que o Rockets e o Spurs, porque assim, o Spurs a gente sabe que ele vai ser contender. Tendo o Wembanyama, a gente sabe que as coisas vão acontecer lá, né, só não sabe quando ainda. O Rockets está muito bem posicionado, mas o Magic, ele ainda carece, né, e estando, né, nessa posição que está agora, que é de ser um dos melhores times do leste, não deve ter tanta chance de escolher lá em cima, né, nos drafts. Então, né, vai ter que trazer via free agency ou via troca. Acho que o Orlando tem capacidade de botar um bom pacote também. Tem o Anthony Black, que eu acho um jogador muito, muito promissor. Não sei se atrai o Kings o fato de não ter uma ajuda imediata, né? De repente eles talvez precisem colocar o KCP. O KCP é um cara que tem conquistado coisas, né, em playoff, né? Então talvez o Sacramento ache interessante ter um jogador como ele. Mas o Magic também tem escolhas de primeira rodada, então acho que esses três são os três únicos que eu vejo que unem, que fazem sentido para onde o Fox quer estar, né? Na situação de competir com ascensão, né? O time, porque ele poderia competir no Kings, estava sendo um time competitivo, mas acho que nesses três times ele teria a chance de competir além, né? Por muitos anos. Tem a questão financeira, né? Os três estão em estados que não têm esse imposto estadual e que podem pagar muito bem por ele. Então, não vejo outro. E tem os assets, né? Para agradar o Kings. Eu não vejo o Fox fora de um desses três times. Acho que seria uma grande surpresa. Eu ia falar Spurs também como favorito. E você, inclusive, mencionou o Stephen Castle, né? Que é o grande problema. O Spurs não quer mandar o Stephen Castle pro Kings. E como você disse, ele precisa ser envolvido nessa troca se o Kings quiser ter algo muito valioso em mãos. E pensando no De'Aaron Fox hoje, se eu fosse ele, né? Não sei o que ele pensa, na verdade, mas enfim, se eu fosse De'Aaron Fox, eu iria pro Spurs. Sei lá, quase The Last Dance do Pop, né? Que tá afastado. Não sei, ele já voltou? Não parei pra ver isso. Não, mas ainda não. Ainda não, né? Tá afastado e você tem o cara mais geracional da face do universo e você pode ser o
não diria nem Robin, né? Mas você pode equalizar forças ali pra fazer esse time um time multicampeão. E assim, eles estão procurando um armador pra isso. Eles querem o armador que vai seguir. Bradley Beal. E tá- O Nepopop tá quase igual a caminhão Põe aí, do vai ovo estar na de foto. anunciando exatamente. Tá igualzinho o caminhão do ovo anunciando Bradley Bill. Mas é isso, eu acho que o mais legal, se é que a gente pode também avaliar por esse quesito, pra mim seria San Antonio Spurs. Tá, alguns nomes que. Te assusta, Agatha, o Fox no San Antonio Spurs? Lógico que não, né? Eita. Um dia o Oklahoma hipotético estará inteiro e ninguém conseguirá nos vencer, né? Tadinha. Quem Ela sabe acontecer já nessa temporada. Ela fala em dinastia tem uns 3 anos. Tá aí, né? Consegue, né? Pô, foi quando começou a montagem, né? Eu fui avisando. Há 3 anos atrás eu falei que o Oklahoma seria algo muito impressionante. Até agora eu estou acertando, André. Não, interessante é. De fato, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu preciso dar o braço a torcer. Alguns outros nomes que surgem como possibilidades de troca. Eu vou jogar aqui e vocês me dizem se faz sentido em algum time. Clint Capella. Esse é pra ir pro OKC. Agatha, vai buscar o homem. Meu, que animação. É um ótimo reboteiro, né? Ele já foi líder de rebotes da NBA, acho que por mais de uma temporada, inclusive. E se ficar bem, esquentar o banquinho lá, jogar o que for preciso, eu não sei como tá o contrato dele, né? Pô, mas qualquer um que esteja disposto a ficar no banco e levantar somente quando for preciso, sem encher o saco da galera que faz o resto, tá ótimo pra mim. É zoado o contrato dele. É zoado? Então não, 22 milhões. É 22 milhões. É inspirante, né? Mas é 22 milhões. Inspirante, teria que- inspirante ainda vale a pena, né? Mas teria que trocar jogador de verdade, né? Você tem que abrir mão aí de 2 caras. melhor não, Agatha. 2 carinhas dá. Mas não trocaria por ele. Se tivesse que abrir mão de 2, trocaria por Mataria Ken Johnson, por exemplo. Caleb Martin. Bota o Daryl Morey pra trabalhar, pra botar ele em algum lugar aí, né? Que foi atrás do cara. Deu nada a temporada do Philadelphia. Ele fica muito bem naquele banco, né? Porque o Philadelphia, ele junta ali os jogadores machucados. E ele vai sempre muito elegante, né? O Caleb Martin. Ele é bonito, traz ele é um cara estilo bonito, ao o Caleb time, Martin. né? Traz estilo ao time. Fica na fila lá do lado do Paul George, representa. Paul George é bonito também, né? Paul George é bonito, Paul George é bonito. Eu vi aqui que existe... Tô vendo pelos tweets, tá? Disseram aí que muitos contenders ligaram pra saber o que tava valendo o Caleb Martin. Mas ninguém quis falar que contenders, né? É sempre assim, muitos contenders. Um contratinho de 35 milhões. Acho que todo mundo lembra o que ele fez com o Boston, né? Pois é, é só, tem coisas que só acontecem, tem coisas que só acontecem com o Boston Celtics, então Acho que ele podia ir pro Dallas. O Dallas acho que usaria bem o Caleb Martin. Mas ele tem uns coringas assim, o Dallas, né? Tem o Quentin Grimes, tem o Najee Marshall. Mas acho que o Caleb Martin seria um coringa com experiência. Não gosto nem de pensar no Dallas, que me dá calafrio, gente. Traumatizado. DeAndre Hunter. Tá jogando, hein? Esse cara tá jogando, tá metendo bola como nunca meteu na vida. Eu acho que ele vai ficar no Hawks, porque o Jalen Johnson se machucou. Então tá precisando do score ali. Acho que ele vai aproveitar, ficar e fazer ótimos números. O Washington estaria cogitando e recebendo notícias e assuntando por aí em possíveis interessados em Kyle Kuzma e Valanciunas. O Washington tem que fazer alguma coisa pra aparecer no noticiário, né? Porque ele só perde. Só a cidade de Washington aparece nos noticiários. Mas onde vocês acham que caberia Kyle Kuzma? Chegaram a mencionar um possível interesse de Sacramento e do Cavs no Kyle Kuzma, e o Jonas Valanciunas também interessaria ao Lakers, Warriors e Grizzlies. O Lakers está muito ligado a pivô, né? Tá muito rumor de Walker Kessler, também de Valanciunas. O Anthony Davis fala
abertamente que quer jogar na posição 4, falou que foi campeão assim, jogando na 4. Gostaria de ter um Quase pivô. implorando, né? Quase implorando para contratarem um pivô, seja ele qual for. Pelo amor de Deus, me traz um pivô que não seja o Jackson Hayes ou o Coloco, né? Essa é a situação que tá o Lakers. E então, acho que faz sentido. O Wizards costuma ajudar o Lakers nas trocas, né? Acho que o Wizards é aquele cara que gosta de andar com gente importante, né? Então, posso ajudar aqui meu amigo Los Angeles Lakers, né? Sou muito amigo do Lakers. O Lakers sempre me procura. Então, o Wizards está tentando maneiras de ser relevante enquanto faz mais uma campanha vexaminosa, né? Acho que o Wizards não poderia ficar com a escolha 1. Acho que se o Wizards ganhar, a NBA tinha que tomar a escolha 1 do Wizards, porque eles são muito incompetentes. Você não pode botar o Cooper Flag na mão do Washington Wizards, não. Dito isso, Kyle Kuzma acho que ajuda qualquer equipe da NBA. Ele é um cara que às vezes faz a 4, às vezes faz a 3. Assim, defensivamente não dá pra julgar muito porque ele joga no Wizards, né? Mas defensivamente já ajudou em outras ocasiões, ofensivamente costuma meter muita bola, já teve temporada para 40% de aproveitamento de 3 pontos, então com a altura que tem, sei lá, tá sem jogar basquete profissional há muito tempo, né? Já tá há muitos anos no Wizards, mas acho que ajuda muito. Queria ver ele no Pacers. Agatha, algum destino preferencial para esses dois? Nossa, eu sinto que, com exceção do Lakers, o Lakers é uma coisa incrível, né? O que acontece? Você pisca e aí você tem um elenco que parece que os caras, sei lá, botaram uma venda e fizeram roleta russa com os jogadores da NBA e tá lá, tá ligado? Tipo, o que aconteceu para o Lakers chegar a esse ponto, né? Mas ok. Dito isso, o Anthony Davis se machucou, né? E essa lesão... Tem um rumor engraçado de que ele tá fingindo a lesão até a trade deadline para o Lakers ser obrigado a arrumar um pivô. Essa é uma ótima teoria, algo genial da parte deles, se for verdade. Até porque ninguém vai desconfiar, né? Ele tem um histórico, então assim, ele tem todo o cacife de bancar a lesão. Exato, ele consegue performar bem tudo que acontece, mas é um time que de fato precisa fazer alguma coisa, né? É absurdo desperdiçar LeBron James da forma como eles estão desperdiçando nos últimos tempos. E o que puder ser feito, o Lakers tem que fazer, porque é isso que o Lakers faz. É showtime. Então, se não tá tendo show, não tá tendo Lakers. E isso é inerente um do outro. Eles não conseguem se dissociar dessa questão. Então, não tá bom o Lakers e eles precisam fazer o que foi preciso pra chegar onde eles estão. E sempre fizeram dessa forma, né? Então, mandaria Valanciunas pra lá. Kyle Kuzma, não sei. Não vejo ele hoje, depois de tanto tempo ele ficou, assim, num poço, né? Coitado. Lá em Washington. Mas não vejo ele mudando o patamar de uma franquia. Aí ele vai pro Oklahoma, imagina, fazer a gente ganhar o título. Mas, enfim, não... Agatha. Não sinto esse tipo de coisa. Não vamos exagerar. Não vamos. Ele é o campeão da NBA, né? A gente mas... aquela coisa. Mudando um pouquinho o foco pra gente já ir encaminhando pro final, Nepo, Acho que você acha? O Kings tentou o Kyle Kuzma, não foi na última off-season? Que ele era free agent. Foi nessa ou foi na penúltima? Eu sei que ele era free agent recente e o Kings teria flertado com o Kyle Kuzma, não conseguiu. Vamos ver se eles vão atrás agora, né? Mudando um pouquinho aqui o foco, qual franquia você enxerga indo atrás e que precisa ir atrás de movimentos que possam fazer com que ela seja vista como um contender após essa trade deadline? Nossa, difícil essa, né? Um time que não é contender ser contender depois de uma troca. Talvez o Memphis, acho que o Memphis está perto disso. O Memphis já tem 31 vitórias na temporada, mas tem sempre aquela pecha, né? E acho que é até justificável de... Tá, mas eu não sei se eu confio no playoff, né? Preciso ver no playoff, né? Acho que falta ainda cancha para boa parte dos jogadores do Memphis e talvez falte mesmo, né?
esse jogador que vai ganhar jogos nos playoffs ou que vai deixar o time realmente mais forte. Não precisa nem ser um talento ofensivo, talvez, né? De repente um defensor de perímetro que te dê mais confiança. Né? Então acho que o Memphis é um time que poderia fazer uma troca que deixasse o time realmente perto de competir, né? Já tá ali na tabela, já tá próximo do Houston Rockets, tá na frente do Nuggets, né? Acho que o Minnesota sonha em fazer algum movimento que o deixe próximo do que já foi recentemente. Não vejo como, é um time que está acima da Second Apron, assim como o Suns, assim como o Clippers e assim como o Celtics. Então essas equipes, para fazerem trocas, tem uma série de empecilhos, né? Então acho improvável que o Minnesota consiga voltar a esse patamar de ser um dos 3, assim, um time da shortlist do Oeste, né? Agora eles precisam contar com, sei lá, um chaveamento legal, alguma doideira no playoff, né? Acho que o Mavs é um time que pode arriscar. A gente não conseguiu ver o Mavs ter a sequência que a gente está acostumado, né? Com o Luka, né? É muito triste, assim, não ter o Luka, né? O Luka sempre foi um cara muito bom de assistir o jogo. E tá muito tempo já sem o Luka. Volta, Luka Doncic, por favor. Mas o Dallas teve sucesso recente fazendo movimentações, né? Pré-trade deadline. Há 2 anos pegou o Kyrie, ano passado pegou o PJ Washington, pegou o Daniel Gafford, né? Então acho que é um time que pode também se beneficiar de uma troca. Tem assets para isso ainda, né? Assets baratos, na verdade, mas ainda tem salário para trocar. Então acho que o Mavs vai tentar fazer alguma coisa. Queria que o Golden State desse uma chance pro Curry. Não tá com muita cara que o Golden State vai fazer alguma coisa assim relevante, né? E, pô, o Spurs podia botar o Embiid pra playoff, né? Podia fazer alguma coisa que deixasse o Spurs legalzão. No leste, tem um time que tá jogando muito recente, muito, e pode sonhar ainda com playoff, com play-in, né? Com playoff via play-in, talvez, que é o Toronto Raptors. O Masai não tem esse costume de fazer rebuilds, assim, muito complexos, né? Então acho que ele vê o time ganhando 5 seguidas, já deve estar doido pra perguntar se o De'Aaron Fox quer jogar por lá, né? Então acho que pode ser um time que pode surpreender nessa trade deadline. Mas assim, pra virar contender acho difícil, né? É demais, né? É. Agatha, quais franquias você enxerga fazendo movimentações interessantes que possam dar ao torcedor uma esperança de algo a mais? Eu acho que agora. Eu imagino que não tem muita coisa bombástica além do que a gente comentou, né? Será que vocês veem alguma troca que pode ser. Sei lá, a gente Surpreender, não assim, tá ó, mapeando assim e do nada acontece. Então eu acho que vão ser trocas menores para role players e talvez picks para o futuro que podem ajudar times que estão nessa briga do play-in, que estão para entrar no play-in ou para sair dele, né, e já ir direto para os playoffs. Acho que esses são os times que tem mais urgência na troca, como é o caso do Lakers, por exemplo. Mas acho também difícil, como eu falei, acontecer algo muito absurdo do nada, a gente acordar um dia e às 2 da manhã, ou sei lá, o Kevin Durant tá no Oklahoma, tá ligado? Não vai acontecer. tenho gatilhos com Shea? coisas acontecendo de madrugada. Pelo Shea. É cada um. 10h55 da noite, você manda. Tem que escutar um negócio desse, né? Brincadeira, gente. Alguma consideração final sobre trade deadline, que eu quero puxar só uma opinião de vocês sobre os reservas do All-Star pra gente finalizar. Não? Acho que tá legal, né? Acho que o Pelicans pode ser um time que se movimenta, né? O Pelicans teve a campanha mais estranha de toda a NBA, da onde deveria estar para onde está de verdade. E parece Pois é, esse foi meu palpite, né? Surpresa da temporada. não deixa de ser, né? Não deixa de Isso ser nos diz sinceramente positivo ou negativa. apenas 12 vitórias a essa altura, né? E assim, parece que a galera lá não se gosta, né? O Brandon Ingram não gosta de ninguém, o Zion falou que poderia jogar back-to-back, mas os caras não deixam. Parece que ninguém é feliz lá, né? É uma Então, cidade que não gosta de basquete. pois é, e no filme da Tiana, que é em New Orleans, pô, todo mundo é tão feliz lá.
É, né? Eles só não gostam de basquete, entendeu? Complexo. O problema é com esse esporte especificamente. Exato. Apenas. Então tá, então vamos lá. Eu quero opiniões de vocês. Hoje a gente teve a divulgação dos reservas do All-Star Game. Na Conferência Leste, por óbvio, temos Jaylen Brown. Além dele, Pascal Siakam. Tá em muitos rumores de troca o Jaylen Brown. Ai, meu Deus. Para, cara. Me deixa ser feliz com o meu back-to-back de título que virá em junho. Você tá acostumada, porque o Jaylen Brown, antes de ser campeão, todo mundo queria trocar o Jaylen Brown. Não, nem só antes de ser campeão. Ele foi campeão, foi MVP do Leste, MVP das finais, pois tem gente que ainda fica falando besteira. Eu desisti do ser humano, mas enfim. Além do Jaylen Brown, no Leste nós temos Pascal Siakam, Darius Garland, Cade Cunningham, Evan Mobley, Damian Lillard e Tyler Hero. Algum desses nomes para vocês não deveria estar aí? E se sim, qual deveria estar no lugar? Agatha? Olha, eu não questiono muito as escolhas do All-Star, porque eu acho que eles colocaram um formato que, sei lá, mais democrático pelo menos do que o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Sei lá, NBA precursora aí, né, no país, tá? Vai lá, eu vou ensinar como é que se faz. Então, assim, eu já valido um pouco, assim, a opinião de jogadores, de técnicos, também da imprensa, mas também das pessoas, é algo que os Estados Unidos nunca viu acontecer. Então, a NBA Escutando todo mundo, né? Que loucura. Maravilhoso. Então, eu não posso julgar tantos jogadores que estão por lá. Mas eu fico feliz. O Jalen Williams está no All-Star, será uma... Calma, cara, a gente já vai chegar no Oeste, vai, segura essa emoção. Tá, muita gente falando do Lamelo e reclamando sobre o Lamelo, mas é outro jogador quase que hipotético, né? Porque ele joga muito bem quando ele tá, mas ele não consegue jogar o suficiente pra ajudar a franquia a chegar em algum lugar. Então, é difícil, né? Demais. Mas fora isso, eu acho que não. Nepo, alguém que você substituiria, vamos dizer assim, nesses reservas? É mancada dizer assim que quem tá não merece, né? Acho que todo mundo que tá merece. Eu acho que tem pouco All-Star. Acho que tem pouca vaga pra All-Star. Sim. Eu acho que a NBA tá muito rica em craque agora pra não ser All-Star, sabe? A gente olha um pouco assim os elencos do passado de All-Star Games e fala, cara, esse cara era All-Star nessa época, né? Que curioso. E agora fica tanta gente jogando muito de fora, né? Pô, o Trae Young com a temporada que tá fazendo, liderando a liga em assistência, e até recente, né? O Hawks é um 50% bem honroso, né? Bem digno. Não ser um All-Star. Devin Booker também, ele tava com, sei lá, uma sequência meio histórica, assim, de jogos de 30 e poucos pontos. Também não foi All-Star. Sabonis pra mim, né? Você não trouxe ainda o Oeste, né? Desculpa, mas, assim, tem muito nome que poderia ser All-Star, mas não acho que quem tá não deveria estar, porque os caras estão jogando muito, né? Então, sei lá, Tyrese Maxey joga bola demais, né? O Cavs tá jogando o suficiente em outras eras aí. Esse time do Cavs ia botar 4 All-Stars, né? Ia ser dito assim, não, pô, tem que botar 4 All-Stars porque eles estão jogando demais, né? O Hawks, alguns anos atrás, botou o Kyle Korver e o... Qual era o nome daquele brother? Jeff Teague de All-Star, porque o Hawks tinha vitória demais, então merecia 4 All-Stars, né? Então, o OKC também jogou o suficiente, né? Ganhou o suficiente para botar pelo menos 3 ali, né? Então, em vitórias, né? Não que eu acho que tenha outro All-Star no OKC, mas acho que a NBA tá muito talentosa para esse tantinho de vaga no All-Star, achei pouco, né? Então, lógico que vai sobrar muito craque. Tá sobrando gente lá em Boston que deveria estar, inclusive, mas tudo bem, não vou me manifestar. Vamos pro Oeste. Os calvos sofrem muito, né? É um absurdo, você não acha? É um absurdo. Deus que me perdoe. Oeste. Reservas do All-Star Game da Conferência Oeste. Anthony Edwards, Anthony Davis, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Sengun, Jalen Williams e Victor Wembanyama. Agatha, pode, vai.
Deleite-se. Dói um pouco ver o Ibaniyama de reserva, né? Mas eu não mexeria muito nisso, não. Eu acho que é mais ou menos o gabarito e quem tinha que estar lá. Assim, é muito bom quando seu time, sei lá, tá em primeiro lugar e aí os caras que você quer que sejam All-Star são All-Star. Eu não tenho o que dizer, sabe? Eu não tenho o que reclamar. Estou em uma outra era do Oklahoma. Então, Só elogia. positiva, tá tudo ótimo, entendeu? Não sinto que devemos nada, mas e que faltou alguma coisa daí vinda de outros times, inclusive. E, sei lá, All-Star, né? Os caras precisam querer jogar. Também ficou uma coisa muito, beleza. Pra eles importa bastante, agora você pode ganhar mais dinheiro, e, enfim, destrava muitas coisas no seu contrato, mas pra gente perdeu um pouco do sentido, porque não existe mais vontade, né? E aí, beleza, você pode inventar um estilo de jogo por ano, e aí depois faz 3 jogos um contra o outro. Agora os calouros, os Rising Stars, vão jogar contra o time principal e não sei o que lá. Mas enquanto os caras não quiserem jogar, o jogo não vai ficar da hora. Então, existe esse pequeno problema que não depende de nós, né? Uma confissão, eu e a Agatha nunca assistimos ao Star Game. A gente sempre chega aqui Tem e quem fala, assista, é Eu chatão, gosto de né? ver o desafio de habilidade. a gente vê os desafios e larga a mão, vai fazer outra coisa, numa noite de folga. Nepo, falando em Oeste aí, o que você tem a dizer? Eu acho que o Ibaniyama realmente... É isso que você falou, né? São pouquíssimas vagas para muita gente que mereceria estar lá. O Ibaniyama foi, né? O Não, Ibaniyama mas deveria estar no outro. Você devia assistir, sei lá, você acha que você queria tirar quem? Você quer tirar um idoso? É Agora por isso que eu tô... o cara que tá 20 e tantos anos carregando a liga nas costas, e agora você quer tirar o idoso pra botar o menino que chegou. Não, pera aí. Não, esse idoso realmente eu tiro. Não gosto desse idoso, ele me causa gatilhos e trauma. Complicado demais. Assim, o All-Star em si, o jogo, né, pra mim é pouquíssimo relevante mesmo. Muito pouco relevante. Mas a escolha dos All-Stars, né, essa parada eu acho bem legal. Acho historicamente tem um peso, né, bem importante. Então acho que para fazer jus à história, tinha que, a essa altura, ter pelo menos 2 a mais em cada conferência. Do Oeste me pega muito o Sabonis ser sempre esnobado, né? Até porque a gente teve a oportunidade de ver como ele é bonzinho naquela série do Netflix, né? No Starting Five. E ele ficou tão, assim, emocionado, né? Quando ele foi lembrado na última temporada. E ele, poxa, tá jogando demais, né? Ele tá quebrando recordes, né? Quebrando recordes históricos da NBA, né? Tá liderando a liga em percentual de arremessos de 3 pontos, gente. Um arremesso que ele nem tinha até um dia desse, né? Então, acho muita loucura, né? Que ele não seja All-Star. Embora eu veja o elenco do All-Star e fale, tá, todo mundo aí mereceu. Ninguém entrou aí por doideira, né? Talvez o jogador que menos mereça, né? Que menos tenha jogado no mais alto nível, ainda é uma loucura dizer isso, né? O LeBron, eu acho que ele talvez seja assim, até porque você compara o LeBron com outros LeBrons também, então não é muito justo, né? Mas ele é o que tá mais longe do seu ápice, e mesmo assim a gente olha, pô, tem 9 triplos-duplos já na temporada, 9 ou 10, não sei. É um jogador que, se tirar, o Lakers deteriora, né? Então também faz sentido que ele esteja lá, além de ser a principal estrela da liga, né? Acho que não faria sentido ter um All-Star que não tivesse o LeBron. Então tá todo mundo jogando num nível muito alto. Se é para reclamar da ausência de alguém, né, entre todos, eu reclamaria do Sabonis. Acho que ele é um dos 15 melhores da NBA hoje e tinha que estar no All-Star, sim. Mas ainda eu acho que vai aparecer alguém machucado aí e vai acabar sobrando uma vaguinha para ele. Sempre acontece, né? Sempre acontece de alguém no meio do caminho se lesionar e alguém entrar. Gente, considerações finais, a começar pelo convidado da casa. Muito obrigado pelo convite. Adoro participar aqui do NBA das Minas. Já tive, desde 2020, eu acho, eu participo do NBA das Minas. Então, estou muito honrado. Acho que é antes, hein? Café Belgrado começou em 2017. Antes, eu acho que é antes. Acho que eu tô, talvez, 2018. É que a gente teve uma pandemia no meio do caminho, daí fica...
Ei, eu também sou idoso, agora eu tenho direito a ficar esquecido, né? Mas acho que foi 2018, então, minha primeira participação no NBA das Minas. E é sempre uma alegria muito grande. Vocês duas são amigas, que eu carrego no coração. E a Agatha, inclusive, é uma churrasqueira espetacular, né? Embora ela insista em me servir carne crua, mas eu reconheço o talento. Foi a única Apenas a carne ao ponto, né? A única carne crua que eu comi que eu gostei, além de sushi, é a da Agatha. Então, assim, vocês são muito amigas mesmo. Sempre que vocês me chamarem, estarei aqui. Quando não me chamarem, eu vou reclamar publicamente e também pessoalmente, né? Por não ter sido chamado. E Trade Deadline é uma das épocas mais legais da NBA, né? Eu gosto muito assim, eu amo basquete, mas se bobear, me pega mais a parte que acontece nos bastidores, assim, né? Trade Deadline, Draft, Free Agency. Eu perco horas, assim, imaginando Você gosta do cenários. caos, né? Nossa, eu amo essas movimentações, eu amo muito todo esse assunto. Como a NBA se modifica, né? Rapidamente, assim. Então, estou muito interessado. Um jogador que a gente não comentou aqui que pode ser movido ainda nessa trade deadline é o DeRozan, né? Tô torcendo para que ele vá parar no Raptors, de repente. Saiu um rumor hoje que, pô, se o De'Aaron Fox não ficar, talvez o DeRozan queira sair também, né? E adoraria ver o DeRozan no Raptors. De repente uma troca aí que envolva o Bradley Beal saindo do Suns, o DeRozan pro Raptors. Vai dar tudo certo. Então, assim, quem gosta de NBA, né? Ama esse período. Eu tenho certeza que dia 6 vai ser mais um dia para ficar na memória de muita gente. Agatha Máximo, suas considerações finais sobre Trade Deadline e gostaria de que você elogiasse, né, esse poder de oferecimento que o Nepopop tem com o Bradley Beal, porque ele tá quase assim, pague um, leve dois. Tá quase assim. Eu espero que dê tudo certo. No caso é pague 2 e leve 1, né? Leve meio, né? Porque jogar uma temporada inteira é um grande desafio pro Bradley Beal. E leve uma caixa misteriosa. Você não sabe o que pode acontecer. Mas... Não, tomara que dê certo pro Nepopop. Tomara que não seja... Seja pro Pra OKC, nenhum mas que dê time certo. que eu ache minimamente interessante e goste. Mas me dói também, me dói. E assim, com o passar dos anos, eu fui curando a minha mágoa dentro de mim. E me dói ver o Duran ter que, sei lá, dividir a quadra com o cara, sabe? Me dói ver o Duran nessa situação, enfim. Eu também acho que Devin Booker merecia muito mais em termos de sucesso, né? Estão bem, pô, ganharam um monte de ouro olímpico aí, eles estão felizes. Estão tranquilos. Mas ele gosta, Devin Booker gosta de Phoenix, né? Ele até tava lendo um rumorzinho aí que ele nem pensa em se mudar, mesmo que dê tudo errado essa temporada, tipo, tá de boa, assim, então também não há por que se desesperar, mas gostaria de ver um Suns, o Suns que não é hipotético, né? Se tornar real aí, pelo menos um pouquinho. Até o Nepopop já perdeu suas esperanças, eu acho, de ver um Suns real, coitado. Então foi tão legal eu assumir minha torcida pro Boston nos últimos playoffs, né? Então eu fico esperando, o Suns vai ser eliminado provavelmente na primeira rodada, se chegar lá. Tô vendo pra quem é que eu vou vender minha torcida, né? Ano passado fui muito pé quente, mas a Agatha pode me fazer oferta aí, de repente assar um pouco mais uma carne. Eu aceitar. Ou porque Não é nenhuma oferta, é um fato. Vai acontecer. Vai acontecer. Quantas vezes Não, assar a mais a carne, você passar do ponto. Eu posso fazer uma... Ela esquece na churrasqueira depois e pronto. Deixa lá. Deixa lá. Só se você aparecer com o vinho peculiar que você apareceu na última... Vinho de saco, 3 litros de vinho de saco, inesquecível. Ai, meu Deus, gente, é isso então, né? Vamos nos preparar, nos programar para esse rolê, para que a gente possa leiloar a torcida de Nepopop, né? Se vai para o OKC, se vai para o Celtics, para quem vai. Mas, Nepo, muito obrigada. É sempre um prazerzaço te receber aqui. Você sabe da admiração e da amizade que a gente, do carinho que a gente tem por você, né? Apesar de a gente começar a diminuir ano após ano sua participação aqui para 30 segundos. A gente está avaliando que no próximo pode ser 10 ou 5 segundos, né? A depender aí de
de qual você vai escolher nos playoffs, qual time você vai escolher. Mas é sempre um prazer. Para caso algum ser humano que escute o NBA das Minas, eu acho pouco provável, mas eu gosto de pedir para que vocês façam o merchan. Passe todas as redes do Café Belgrado, onde ouvir, como ajudar com Pix, modalidade, com Pix do que quiser, onde assinar, onde se tornar parceiro, enfim, faça o seu jabá, né, Popop? Também, melhor, na verdade. Vou recapitular, vou reformular minha frase. Faça o seu jabá melhor do que você fez para Bradley Beal, por gentileza. Eita! Muito obrigado pelo espaço, sempre. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, assim como o NBA das Minas, e por isso, né, por carregar esse nome bonito, né, de independência, ele está sempre assim, às portas de acabar, né? O Café Belgrado depende muito, né, dos seus ouvintes, depende completamente dos seus ouvintes. Então, se você gosta do conteúdo do Café Belgrado, gosta do conteúdo do NBA das Minas, gosta do conteúdo do seu produtor de mídia independente favorito, né, tenho certeza que você já sentiu esse chamado, né, pô, vou ajudar, porque se eu não ajudar, não sei se vai continuar existindo, né? Então, se você está ouvindo aqui e gosta do Café Belgrado, gosta do NBA das Minas, considere se tornar um apoiador. Lá na Aurelo, né, você procura Café Belgrado e lá vai ter os planos de apoio do Café Belgrado. A Aurelo é um aplicativo voltado para o produtor de conteúdo independente de podcast, então tem muito podcast brasileiro hospedado lá no Aurelo, que hospeda também a sua campanha de apoio coletivo, né? Mas o Café Belgrado está em todas as redes, todos os agregadores de podcast. Para você conhecer o Café Belgrado, se familiarizar, a gente grava com muito mais frequência do que essas danadinhas aqui que me deixaram um mês esperando por um novo episódio. O Café Belgrado grava, sei lá, 3 vezes por semana, mas em média atualmente, né? Então... Eu tenho a impressão de que são todos os dias e eu fico muito feliz por isso. Os homens E quando vocês não estão gravando, vocês estão em live. Eles não param. E tem o grupo. É um grande ecossistema. Isso é verdade, uma grande comunidade, né? Então, o Café Belgrado, procurem nas redes. O Café Belgrado é só eu e o Gibas, então a gente não sabe fazer post bonitinho, a gente não sabe atualizar Instagram, fazer essas coisas, né? Então, tudo que vocês veem lá é muito artesanal, né? Eu gosto de usar a palavra artesanal. Esse é o charme. Eu gosto de falar a palavra artesanal, que ela dá uma ideia assim de que a gente faz isso de propósito, né? Faz feio de propósito, mas não é bem o caso. Mas o Café Belgrado é muito artesanal, né? Muito independente. E por isso o Café Belgrado precisa de vocês. Precisa, e eu reforço. Corram, sigam, assistam as lives, ouçam os podcasts, até porque Café Belgrado não é só basquete, minha gente. O Jack Futsal já parou lá várias vezes, diga-se de passagem. Várias vezes foi citado. Eu tô espalhando, né, a palavra do Jack Futsal para todos. A Agatha sabe Amanhã bem vamos disso. falar mal da Sofia lá. Por E favor. vocês conseguiram também o financiamento para o Elástico Mental voltar, né? É verdade. Um grande podcast, diga-se de passagem. Então não é só basquete, é basquete misturado com todo o resto. Então corram lá, sigam. Nepo, muito obrigada, de verdade. A gente promete que você virá outras vezes com mais de 30 segundos. Vai depender muito de como você nos tratar por aí, mas a gente pode te chamar outras vezes. Agatha, algum recado final? Queria dizer que, como se não bastasse, semana que vem ainda tem Danilo Silvestre. Olha aí, a gente. Então, assim, É mesmo, Craque, hein? estamos no Olimpo dos podcasts. A gente demorou Godfather. para voltar de 2024 para 2020. Demoramos, a gente admite, né? Nós assumimos a meia-culpa. Mas aí a gente já mete um Nepopop numa semana, um Danilo na outra semana. Na outra a gente ainda não sabe, mas também não dá pra querer demais que a gente saiba 2 semanas pra frente, né? Então a gente voltou, mas voltando com uma galera de peso para dar uma amenizada na culpa de 1 mês e pouco aí sem gravar. Gente, é isso então. Semana que vem Danilo Silvestre por aqui. Sigam o Café Belgrado em todas as redes. E semana que vem vamos descobrir para onde diabos vai Jimmy Butler. Façam suas apostas. Corram aí nos Fala pro comentários. Danilo que eu deixei o Bradley Beal no Rockets pra ele. De presente, brinde. Façam suas apostas, deixem seus comentários aí de para onde você acha que Jimmy Butler vai e se de fato Bradley Beal vai sair de onde está. E a gente volta na semana que vem. Um beijo.